Olá pessoal, esse é um vídeo explicativo que mostra como instalar o Maven na sua conta ou também na sua própria máquina, tá? Na sua conta lá do DSC, tá? Para poder evitar o erro que nós temos encontrado nos laboratórios na hora que vamos utilizar o Maven, em que ele está bloqueando a execução do Maven e não roda o Maven, nem na linha de comando, nem dentro de qualquer uma das ferramentas, nem o Eclipse, IntelliJ, nem o Visual Studio Code. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que precisa ser feita é baixar o Maven. Vai lá na página do Apache Maven Project e baixa a versão mais recente. No caso é essa. Os arquivos que você precisa baixar não são os fontes, tá? São os binários. E aí você fica livre para poder escolher o formato que mais lhe convier. Uma vez baixado esse arquivo, precisa ser descompactado em uma determinada pasta. Tá? No meu caso aqui, ele foi descompactado na pasta Downloads, Temp, e ele gerou aqui uma pasta Apache Maven 385. Dentro dessa pasta tem uma pasta conf, tá? E dentro dessa pasta conf tem o arquivo settings.xml. Então aqui já está o binário, a infraestrutura do Maven que eu preciso executar e o arquivo de configuração básico do Maven. Abrindo esse arquivo de configuração com o editor de textos aí de sua preferência, vocês localizam aí a seção Mirror, tá? Que aqui ele está exatamente especificado o que o Maven as políticas do Maven para poder bloquear, tá? Então, você simplesmente comenta esse código daqui do Mirror, tá? E aí você já tem o Maven instalado, pronto para ser utilizado e ele não vai mais bloquear a execução do Maven. Nós temos que fazer essa instalação à parte, justamente porque o Maven que vem instalado nas máquinas do laboratório, ele não permite que a gente modifique essas configurações, ok? Uma vez que o Maven, a nova versão do Maven está instalado e ele não vai bloquear a execução do Maven, tá? Nós precisamos informar a máquina que ela utilize essa versão do Maven aí. Então, isso normalmente é feito através de você setar as variáveis de ambiente de forma conveniente, tá? Então, primeira coisa a ser feita, vamos dar uma olhada, vocês podem dar uma olhada na variável de ambiente aí, Java Home, certo? Que cada máquina aí vai ter setado aí o valor dessa variável Java Home, tá? Aí a Java Home, no meu caso da minha máquina, já está setada aqui direitinho. E o que eu vou fazer agora é informar também através de manipulação de variáveis de ambiente para poder isso daí ele saber onde o Maven se encontra e que versão vai utilizar, tá? Então, para poder deixar isso em um arquivo automatizado, certo? Você pode criar um arquivo, tá? Pode ser qualquer arquivo, tá? E aí você seta o Maven Home para o diretório onde você instalou o Maven. No meu caso, eu instalei e descompactei o Maven aqui nessa pasta, tá? E modifiquei lá o arquivo settings.xml, tá? E aqui no path, você atualiza a sua variável path, tá? Para poder apontar aí de início lá o Maven Home, tá? A pasta bin, que contém lá o comando mvn, e aqui você mantém aqui o path antigo, tá certo? Então, com isso daqui, a linha de comandos ele vai procurar o primeiro Maven que ele encontrar aqui e ele vai executar a versão mais nova. Salva isso no arquivo e aí você vai carregar. Dependendo do shell que você utilize, tá? Você já pode colocar isso daqui no arquivo, nos arquivos shell de sua conta. Tá? Então, por exemplo, depende do sistema aí, mas pode ser .bash profile, .bash rc, .input rc, tá? Depende do sistema, da versão ou da distribuição do Linux, por exemplo, que você está utilizando. Uma vez feito isso daí, salve em um arquivo, tá? Você precisa só conferir isso daí. Por exemplo, a minha máquina, né, já tem instalado aqui o Maven,
que eu vou ver aqui a versão dela, certo? A versão 353, tá? Colocando aqui esse arquivo de lote aqui, eu preciso só carregar esse arquivo para que minha máquina utilize a versão do Maven mais recente. E isso é feito com o comando source. Por exemplo, eu salvei aqui um arquivo na minha pasta Maven RC. Dou um source, ele carrega as definições de variáveis de ambiente deste arquivo e agora a versão do Maven que ele vai utilizar quando eu invocar é 385, já modificou, tá? Então, nas ferramentas que utilizam o Maven por baixo, vocês precisam fazer uso desse source aqui na hora que desejarem usar a versão mais nova do Maven, ou então apontar nas configurações do ambiente para que eles usem esse Maven especificamente.